Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 40 da playlist de aulas do sexto ano. E o assunto hoje é multiplicação com frações. Vem comigo! Para a gente estudar a multiplicação com frações, vamos lembrar, da definição de multiplicação quando nós estudamos lá com os números naturais. Por exemplo, 3 vezes o 4, nós aprendemos que isso aqui significa uma adição do número 4 3 vezes seguidas. Então, 3 vezes o 4 é a mesma coisa que 4 mais 4 mais 4. Então, 3 vezes o número 4. E o resultado disso aqui é 12, certo? Então, 3 vezes 4 é igual a 12, porque 3 vezes 4 é 4 mais 4 mais 4, 3 vezes, certo? 2 vezes 15 também, a gente pode trabalhar a multiplicação usando a adição, 2 vezes o 15 é 15 mais 15. Bom, e 15 mais 15 é igual a 30, correto? Então, 2 vezes 15 é 30, porque a gente está adicionando o número 15 duas vezes seguidas. Agora a gente vai pegar essa ideia, essa definição da multiplicação como uma soma de parcelas iguais e vamos aplicar essa ideia na fração, tá? Nas frações. Vamos lá então, deixa eu apagar isso aqui. Olha só, quando a gente olha aqui para essa multiplicação, lembra que o pontinho envolve uma multiplicação, O pontinho é o sinal de multiplicação. 4 vezes a fração 1/3, o que significa 4 vezes a fração 1/3? Bom, significa você somar a fração 1/3 4 vezes seguidas. Então, 4 vezes 1/3 é igual a 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Tá vendo? Olha, 4 vezes 1/3. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3. A gente acabou de sair da aula de adição e subtração, Quem não assistiu ainda está lá na playlist de aulas. E na adição de frações com o mesmo denominador, a gente vai manter esse denominador, que é o 3 aqui, e vamos somar somente os numeradores. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4, tá bom? Então, 4 vezes 1/3 é igual a 4/3. Deu? Para pegar a ideia? 4 vezes 1/3, 1/3 mais 1/3 mais 1/3 mais 1/3, 4/3. Agora, aqui a gente tinha um número natural multiplicando uma fração, Agora a gente tem uma outra situação, que é uma fração multiplicando um número natural. Na prática, é a mesma coisa. Vamos usar uma propriedade da multiplicação que nós já estudamos. A multiplicação ela é comutativa. Se eu trocar a ordem dos fatores, o resultado ele não se altera. Então, 2/5 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2/5. E aí, 3 vezes o 2/5 é 2/5 mais 2/5 mais 2/5, certo? Que vai dar um total de 6/5. Repare que na adição de frações com o mesmo denominador, a gente mantém esse denominador que é o 5 e vamos fazer a adição só com os numeradores, 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. 6/5, ok? Então, olha só. Já fizemos a multiplicação de um número natural por uma fração, de uma fração por um número natural, apenas usando a ideia, a definição de multiplicações. Agora, e quando a gente chega nessa situação, que é uma fração vezes a outra fração? Uma fração vezes a outra fração. Bom, nesse caso eu vou usar a figura aqui para tentar explicar para vocês. Primeiro eu vou vir aqui e vou representar a fração 2/3 nessa figura. Então, a fração 2/3, para eu representar ela, é só pintar duas partes de 3, Então, eu fiz uma figura, um retângulo, dividi em 3 partes iguais, e aí eu pintei duas dessas 3 partes. Então, tá aí, 2/3. Agora, a gente quer metade dessa fração, 1/2. 1/2 vezes o 2/3, metade de 2/3. Para a gente obter a metade de 2/3, a gente vem aqui, corta a figura no meio. Então, a gente está pegando metade da figura, certo? Só que a gente vai pintar agora a metade de 2/3. O 2/3 não era esse que estava pintado de vermelho? Não fiquei com 4 pedaços? Eu quero só a metade desses 4 pedaços. Ou seja, eu vou pintar 2 desses pedaços aqui de verde. Então, aqui eu tenho metade de 2/3. E metade
de 2/3 deu a mesma coisa que 2/6. Concorda? Aqui, ó, fiquei com duas partes pintadas de verde, num total de 6. 2/6. Então, a metade de 2/3 é igual a 2/6. Bom, uma observação aqui que eu gostaria de fazer. Deixa eu só colocar a resposta aqui, que é 2/6. Repare que aqui eu usei a palavrinha de ao invés de usar o sinal de vezes. Mas nós já vimos sobre isso, né? Nós já vimos que essa palavrinha de na matemática te dá a ideia de multiplicação. Então, 1/2 vezes 2/3 é a mesma coisa que 1/2 de 2/3. Ou seja, metade de 2/3. Que nós vimos aí que dá 2/6. Cansado? Bom, mas aí, vamos pensar assim. Talvez alguém esteja aí se perguntando. Mas, professor, eu sempre vou ter que resolver a multiplicação envolvendo frações dessa maneira aí? Ou eu vou transformar numa adição, ou eu vou ficar fazendo desenho? Aí é que a magia da matemática acontece, a matemática, né? A matemática acontece aqui, olha só. Vamos pensar um pouco. Esse 4 que está aqui, ó, ele é 4 inteiros. E eu poderia representar ele por meio da fração 4/1, correto? A mesma coisa com esse 3. Eu poderia representar pela fração 3/1. Tá? 3 inteiros, 3/1. Agora, observem com atenção. O resultado de 4 inteiros vezes 1/3 não foi 4/3? Repare que o numerador desse resultado nada mais é que a multiplicação dos numeradores. Então, se eu faço aqui, ó, 4 vezes 1, eu já chego no resultado. Tá dando para entender, gente? Olha só. E o 3, que é o denominador da minha fração, do meu resultado, nada mais é que o resultado da multiplicação do 1 pelo 3. 1 vezes o 3, que é igual a 3. Tá dando para compreender o que o professor está querendo dizer aqui, gente? Bom, olha só, vamos ver se vocês entenderam. 2/5 vezes 3 inteiros, se eu multiplicar o 2 pelo 3, não dá 6? Se eu multiplicar o 5 pelo 1, não dá 5? Então, será que dá para a gente generalizar e dizer assim, que na multiplicação com frações, basta multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador? É exatamente isso, tá? Na multiplicação com frações, a gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Simples assim. Não precisa ter denominador comum, não precisa de MMC. É só multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Moleza, tá? E olha só que funciona mesmo, ó. 1/2 vezes 2/3, se eu multiplico o 1 pelo 2, a resposta é 2. E 2 vezes o 3, a resposta é 6. Então, para multiplicar frações, basta multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Bom, pelo que nós acabamos de ver, então, eu coloquei mais alguns exemplos aqui na lousa para a gente fazer a multiplicação com frações. Então, olha só, 1/7 vezes 4/5. Como é que eu resolvo essa multiplicação? Muito fácil, né, professor? É só fazer aqui 1 vezes o 4 nos numeradores e embaixo a gente faz 7 vezes o 5. 7 vezes o 5, tá? 1 vezes o 4 é 4 mesmo, 7 vezes o 5 é 35, tá? Então, a gente chega aqui na resposta 4/35. Repare que eu escrevi aqui que eu estava multiplicando o numerador pelo numerador, né? 1 vezes 4. E também o denominador pelo denominador, 7 vezes 5. Mas você não precisa fazer esse registro, essa escrita aqui. Você pode fazer tudo mentalmente, né? 1 vezes 4, 4. 7 vezes 5, 35. Tá bom? Aqui eu vou fazer direto, tá? Mas se você preferir fazer mais passo a passo, tudo bem, fica à vontade. Aqui, ó, por exemplo, para resolver essa multiplicação dos 5/2 pelos 6/10, a gente vai multiplicar o 5 pelo 6, 5 vezes 6 é 30, e vamos multiplicar o 2 pelo 10, 2 vezes 10, 20, correto? Bom, nessa daqui não dava para eu simplificar o resultado, mas ali dá, né? A gente sabe que todos os números que terminam com 0, eles podem ser divididos por 10, né? E dividir por 10 é o mesmo que vir aqui tirar o 0. Tá? Então vai ficar 3/2. Simplificado, a gente tem a fração 3/2. Aí apareceu um nome novo aqui para vocês, que é a técnica do cancelamento. O que
que será que é isso? Técnica do cancelamento. Bom, a técnica do cancelamento é o seguinte, é uma técnica que a gente usa para não precisar simplificar a fração lá no final. Depois de você ter feito a multiplicação, você tem que simplificar o seu resultado. A técnica do cancelamento é uma técnica que vale apenas para a multiplicação, presta muita atenção nisso, tá? Só vale para a multiplicação. E ela permite você simplificar as frações ou cancelar, né, os numeradores com os denominadores antes de fazer a conta de vezes. Vou dar um exemplo, ó. Essa mesma continha aqui, ó, 5 meios vezes 6 décimos, certo? A mesma continha. Vamos fazê-la pela técnica do cancelamento. Então eu olho para essa fração e eu vejo que o 5 e o 10, eles estão na tabuada do 5. Então eu posso dividir o 5 e o 10 por 5. Tá? E eu faço essa divisão e registro aqui só o resultado. Então se eu dividir o 5 por 5, vai dar 1, certo? Se eu dividir o 10 pelo 5, vai dar 2. Correto? Então, são esses números que eu vou usar agora, porque eu cancelei o 5 e cancelei o 10. Como que eu fiz esse cancelamento? Eu dividi o 5 pelo 5, deu 1. Dividi o 10 pelo 5, deu 2. Tudo bem? Aí eu olho para o 6 e para o 2 e eu vejo que eles estão na tabuada do 2. Então, eu posso usar de novo a técnica do cancelamento aqui, ó. Vou trocar de cor agora. Eu vou dividir o 2 e o 6 por 2, tá? Se eu dividir o 6 pelo 2, o resultado é 3. E se eu dividir o 2 pelo 2, o resultado vai ser 1. Então, repare que eu cancelei o 2 e o 6. Como que eu cancelei o 2 e o 6? Fazendo a divisão do 2 pelo 2 e do 6 pelo 2. Aí eu deixei anotado os resultados. Agora, eu vou multiplicar apenas os números que sobraram desse cancelamento. O que sobrou aqui, ó? Aqui sobrou o 1 vezes o 3. Vou até escrever, tá? Para não me perder. Sobrou 1 vezes 3 na parte de cima. E na parte de baixo da fração? Sobrou 1 vezes 2. Bom, 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 2 é 2. E a gente chega aí na resposta 3 meios. Beleza? Então a gente usou, ó, a técnica do cancelamento e chegamos no mesmo resultado daqui de cima. A diferença é que aqui a gente teve que simplificar o resultado no final, né? A gente fez a multiplicação primeiro, chegamos no resultado, simplificamos o resultado. A técnica do cancelamento permite eu cancelar os números antes de fazer a conta de vezes e aí multiplicar somente o que tiver sobrado aqui, né, no numerador e no denominador, também dá o 3 meios. Agora tem um detalhe importante, tá? Para eu poder usar a técnica do cancelamento, eu sempre vou ter que trabalhar com o numerador e denominador, tá? Eu vou cancelar sempre um de cima com um de baixo. Não precisa ser da mesma fração, tá? Pode ser fração trocada, pode ser da mesma, mas tem que ser um em cima, um embaixo. Vamos fazer essas multiplicações aqui, ó, usando a técnica do cancelamento. Ó, se o exercício pedir alguma técnica, você vai usar o que ele está pedindo, tá? Mas se ele não mencionar como ele quer que você resolva a multiplicação, você resolve do jeito que você achar melhor, tá? Não é obrigatório usar técnica do cancelamento ou simplificar aqui no final. Você escolhe uma das duas. Bom, 2/5 vezes 5/3, ó. Eu posso usar a técnica do cancelamento aqui, porque eu tenho o número 5 em cima e o número 5 embaixo. Então dá para eu dividir por 5. Eu venho aqui, ó, divido 5 pelo 5, dá 1. Divido 5 pelo 5, também dá 1. Pronto, cancelei. O que dava para ser cancelado, eu já cancelei. Agora ficou aqui, ó, 2 vezes o 1, né? Não é mais 2 vezes 5. 5 está cancelado. 2 vezes o 1, 2. E aqui embaixo ficou 1 vezes o 3, que é 3. Então dá 2/3. Tá legal? Beleza, né? Olha essa daqui, ó. 12/5 vezes 10/8. Vamos usar a técnica do cancelamento. Ela é ideal, né, quando a gente tiver números muito altos aqui. Se for números pequenos como esses, dá para a gente fazer a conta de cabeça? Tranquilo, tá? Mas se fossem números muito altos, aí sim, é uma grande vantagem eu conhecer a técnica do cancelamento. Vamos lá. Aqui eu olhei para essa multiplicação e eu vi que o 10 e o 5 estão na tabuada do 5, então eu venho aqui, eu cancelo o 10 e cancelo o 5.
Eu vou fazer 10 dividido por 5 dá 2, 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu cancelei o 10 e o 5, fazendo uma divisão por 5. Também vou cancelar o 12 e o 8. O 12 e o 8 estão na tabuada do 4. Então, como eu vou cancelar o 12 e o 8? Fazendo a divisão do 12 pelo 4, que vai dar 3, e a divisão do 8 pelo 4, que vai dar 2. Tá? Então, eu cancelei aí, né, o 12 com 8, fazendo a divisão por 4. Aí ficou 3 vezes 2 e 1 vezes 2. Antes da gente multiplicar, gente, presta muita atenção aqui, ó. Eu ainda tenho um 2 em cima e um 2 embaixo, então eu posso usar a técnica do cancelamento de novo para cancelar esse 2 de cima com esse 2 de baixo. E aí vai ficar 1 e 1. Então, olha só, eu usei a técnica do cancelamento 3 vezes. Né? Inclusive, eu usei a técnica do cancelamento na onde eu já tinha usado a técnica. Bom, cancelando 2 com 2, ficou então 3 vezes o 1, que vai dar 3. E aqui embaixo ficou 1 vezes o 1, que vai dar 1. Tá? Ficou 3 sobre 1, que é a mesma coisa que 3 inteiros. Certo? 3 sobre 1, 3 inteiros. Deu para entender aqui, gente? Ô, professor, se eu tivesse multiplicado de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, ia dar a mesma coisa? Ia dar a mesma coisa, tá? Você só ia ter que simplificar o seu resultado até dar 3. Mas ia dar 3. Com toda certeza, ia dar 3. Tá bom? Bom, eu vou colocar agora na sua tela, vamos trabalhar 4 exercícios. A parte teórica a gente já acabou. Já vimos que para multiplicar frações é só multiplicar o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. No final você simplifica, ou se não quiser simplificar no final, pode usar a técnica do cancelamento e simplificar antes. Bom, o primeiro exercício vai pedir exatamente para você multiplicar as frações, mas sem usar o cancelamento, tá? No exercício 2 a gente usa a técnica do cancelamento. Aí o 3 e o 4 são situações problemas. Então, bora para os exercícios. Bom, vamos lá então, pessoal. Olha, 4 multiplicações aqui envolvendo frações para a gente calcular. Vamos usar a nossa regrinha inicial, que para multiplicar uma fração pela outra, basta multiplicar o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador, né? 4 vezes 3 é 12 e 10 vezes 10 dá 100. Se eu conseguir simplificar as frações, eu simplifico, né? Então, posso simplificar aqui por 4, vamos fazer direto uma simplificação por 4, que é o maior divisor comum aqui do 12 e do 100. Vai ficar 12 dividido por 4, 3. E 100 dividido por 4, 25. Então, 3/25 é o resultado da nossa multiplicação no item A, tá? 4 décimos vezes 3 décimos é igual a 3/25. Moleza. A letra B, mesma coisa. Ah, professor, mas aqui é um número natural, não é uma fração. Não tem problema nenhum. Basta você vir aqui, ó, e lembrar que 4 inteiros é a mesma coisa que 4 sobre 1. 4 inteiros, 4 sobre 1. E aí vamos usar a mesma regrinha, né? Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, 4 vezes 2 dá 8. 1 vezes o 3 dá 3. 8 terços é a nossa resposta. Aqui não dá para a gente simplificar, então a gente deixa assim mesmo. Vamos lá para a letra C. A letra C é uma fração multiplicando um número natural. Não tem problema nenhum, né? Vamos lembrar que embaixo desse 7 tem o número 1. Tá? 7 inteiros é 7 sobre 1. E aí basta a gente multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então a gente vai fazer aqui 5 vezes 7, 35. E 3 vezes o 1, 3. Então, 35 terços é o resultado da nossa multiplicação dos 5 terços vezes 7 inteiros. Beleza? Não dá para simplificar também. Agora, na letra D, a gente tem uma multiplicação envolvendo 3 frações. Muda alguma coisa? Não muda nada, tá, gente? Absolutamente nada. Só um pouquinho o nível de dificuldade que se torna um pouco mais difícil. Mas a ideia é a mesma. Para a gente resolver essa multiplicação, ó, a gente faz 8 vezes o 1, dá 8. Aí pega esse 8 e faz vezes 3. 8 vezes 3 dá 24. Embaixo a mesma coisa. Ó. 3 vezes o 3 dá 9. E 9 vezes o 2 dá 18. Então ficou 24/18. Aqui dá para a gente simplificar essa fração, né?
Vamos pegar aqui o maior divisor comum do 24 e do 18, é o 6. Então dá para eu simplificar dividindo o 24 pelo 6 e o 18 pelo 6. Vamos colocar a resposta aqui embaixo, ó. 24 dividido por 6 dá 4 e 18 dividido por 6 é 3. Então 4/3 é o resultado dessa multiplicação da letra D. E aí, conseguiram fazer, gente? Vou colocar agora na tela o exercício 2, que envolve a técnica do cancelamento. Eu gostaria que você desse um pause no vídeo e tentasse fazer, depois desse o play para corrigir, para ver se está certo. Bom, então, usando a técnica do cancelamento, como é que a gente vai resolver essas multiplicações, tá? Vamos lá. Sempre lembrando que a técnica do cancelamento é um número em cima e um número embaixo. É um numerador com um denominador, tá bom? Então, a gente olha para essa multiplicação de frações e a gente logo de cara vê um 2 em cima e um 2 embaixo. Então, eu posso cancelar esses números 2 aí fazendo uma divisão por 2, tá? Então, eu divido 2 pelo 2, o resultado é 1. Divide o 2 pelo 2, o resultado é 1. E agora a gente vai multiplicar esses números que sobraram, se não tiver mais nada para ser cancelado aqui, né? Bom, 1 vezes 5. Vou até escrever a primeira vez aqui para a gente não esquecer, tá? 1 que sobrou vezes o 5 que sobrou na parte de cima. Na parte de baixo, 3 vezes o 1. Bom, 1 vezes o 5 é 5. 3 vezes 1 é 3. 5/3 é o resultado da nossa multiplicação. Na letra B, ó, 5/14 vezes 7/2. Para a gente usar a técnica do cancelamento, a gente tem sempre que lembrar que é o número em cima com um número embaixo. Então, olha só. Aqui eu posso cancelar, por exemplo, o 7 com o 14. Tá? O 7 e o 14 estão na tabuada do 7. Então, eu estou cancelando o 7 e o 14 fazendo uma divisão por 7. Se eu pegar o 7 e dividir por 7, dá 1. Se eu pegar o 14 e dividir por 7, o resultado é 2, certo? E agora não dá para eu cancelar mais nada, né? O 5, o 2 embaixo, o 1 em cima, 2 embaixo de novo, não tem mais o que ser cancelado aí. Agora é só multiplicar. Então aqui a gente vai multiplicar em cima o 5 vezes o 1, que vai dar 5 mesmo. E vamos multiplicar o 2 vezes o 2, que vai dar 4. Repare que eu não tenho mais o 7 na conta, porque ele foi cancelado. Também não tenho mais o 14 na conta, porque foi cancelado. Tá bom? Então, ficou 5/4 aí o resultado da nossa multiplicação. E a letra C, que é essa sequência de multiplicações aqui, eu tenho 3 frações sendo multiplicadas e vão dar vários cancelamentos aqui para a gente fazer. Vamos por partes, ó. Para início de conversa, eu posso cancelar de uma forma diferente da sua, tá? Mas eu vou fazer aqui da minha forma, no final tem que dar tudo o mesmo resultado, tudo igual. Bom, o 20 e o 10, eles estão na tabuada do 10. Então eu vou começar cancelando o 20 e o 10, fazendo uma divisão aqui por 10. Tá? Então 20 dividido por 10 vai dar 2. E se eu pegar o 10 e dividir pelo 10, vai dar 1. Beleza? Então eu cancelei o 20 e o 10, fiquei com 2 e 1 no lugar do 20 e 10. Aí eu vou olhar para essa tabuada e vou ver, por exemplo, que o 7 e o 21 estão na tabuada do 7. Então eu vou vir aqui e vou cancelar o 7 e o 21, tá? Então eu vou cancelar o 21, vou cancelar o 7. Por isso que a gente risca, né? Para indicar que eles estão sendo cancelados. Eu vou cancelar de que maneira? Dividindo por 7. Se eu faço 7 dividido por 7, o resultado dá 1. Se eu faço 21 dividido por 7, o resultado é 3. Tá bom? Então eu cancelei o 21, agora não tem mais o 21, mas tem 3 no lugar dele. Não tem mais o 7, mas tem o 1 no lugar dele. Será que dá pra gente cancelar mais alguma coisa? Opa, claro que dá. Esse 3 que está aqui em cima, ó, ele pode ser cancelado com esse 3 que sobrou no lugar do 21. Tá? Então eu vou cancelar o 3 com o 3. Fazendo o quê? Fazendo uma divisão por 3. Tá? Então dividindo 3 pelo 3 vai dar 1. Dividindo 3 pelo 3 vai dar 1. Então, repare que eu tinha o 21, eu cancelei ele, ficou 3, eu cancelei o 3, ficou 1. Tem mais algum cancelamento para a gente fazer? Tem mais um ainda, tá? Repare que esse 2 que está aqui em cima, né, que foi cancelamento do 20, ficou 2. Com o 2 que está aqui embaixo, ele pode ser cancelado. Então, esse 2 pode cancelar com esse 2. Como a gente faz esse cancelamento? Dividindo por 2, tá? Então, a gente divide o 2 pelo 2, dá 1. A gente divide aqui o 2 pelo 2, dá 1.
Bom, no fim das contas, o que sobrou pra gente, ó? Na parte de cima sobrou 1, 1 e 1. Ficou 1 vezes 1 vezes 1. Na parte de baixo também ficou 1 vezes 1 vezes 1. Bom, enfim, ficou 1 sobre 1, que é igual a 1. Tá certo? Então, a nossa multiplicação da letra C aí ficou 1 inteiro. Tá certo, gente? Deu para entender? Agora eu vou colocar duas situações problemas na sua tela. Mas antes disso, deixa eu fazer um pedido. Se você está gostando da aula, tá? Não deixa de se inscrever no canal do professor, se ainda não for inscrito, de deixar um comentário bem legal ali e o seu joinha. Vamos lá para situações problemas. Só o nosso problema diz o seguinte, que em uma pesquisa constatou-se que 4/7 das pessoas consultadas gostam de filmes de aventura. E entre essas pessoas, esses 4/7 aqui, ó, tem 3/4 deles que gostam também de filmes de comédia. Bom, descubra qual é a fração de pessoas que gostam de comédia em relação ao total de pessoas que gostam de filmes de aventura. Bom, o que a gente tem que fazer aqui nesse exercício é calcular quanto é 3/4 de 4/7. Nós queremos saber qual é a fração que representa essas pessoas que gostam de filme de comédia em relação ao número de pessoas que gostam do filme de aventura, certo? Então eu tenho que saber quanto é 3/4 de 4/7. Aí como nós já falamos aí na aula, né? Esse D aqui, ó, ele significa vezes, tá? 3/4 de 4/7 é a mesma coisa que 3/4 vezes 4/7. Bom, agora a gente vai resolver essa multiplicação. Eu posso usar a técnica do cancelamento, se eu quiser, eu posso multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então vamos lá, ó. Eu prefiro sempre fazer a multiplicação, a não ser que seja um número muito alto, tá? Aqui eu faço 3 vezes 4, 12, e faço aqui embaixo 4 vezes 7, 28. Agora, o 12 e o 28 eu posso simplificar por 4, que é o maior divisor comum aqui, tá bom? Vai ficar aqui 3/7, certo? Então, 3/7 é o nosso resultado, a nossa fração. Essa multiplicação ela poderia ter sido feita com a técnica do cancelamento, dava para cancelar o 4 em cima com 4 embaixo, a gente já ia chegar direto na resposta. Também é bem tranquilo, bem fácil de ser usado. Pessoal, mais um probleminha, o último aí na sua tela. Presta bastante atenção, pause o vídeo, tenta resolver, depois dá play para ver se acertou. Só, vamos lá, o nosso último problema fala assim, que em uma entrevista feita com os alunos de uma turma, verificou-se que 5/8 seguem algum canal em determinada plataforma de vídeos da internet. Desses alunos, 4/15 estão inscritos em algum canal sobre culinária. Qual é a fração dos alunos que seguem algum canal nessa plataforma e que estão inscritos em algum canal de culinária? Então, olha só, não são todos os alunos da escola que estão inscritos ou que seguem algum canal nas plataformas aí de vídeos. São 5/8 desses alunos, dos alunos entrevistados, certo? Não são todos, é uma parte deles, 5/8. Desses que seguem algum canal na internet, tem 4/15 que estão inscritos num canal de culinária, em algum canal de culinária. Então, dei um resumão aqui, ó, para você perceber o seguinte. Qual é a fração dos alunos que seguem algum canal de culinária e também seguem vídeos na internet, tá? São todos os alunos que acessam a vídeos na internet que estão inscritos no canal de culinária? Não. É uma fração desses aqui, né? 4/15 dos 5/8, né, de alunos que responderam ali, que seguem algum canal de vídeo na internet, estão inscritos no canal de culinária, tá? Então, é 4/15 dessa fração. 4/15 de 5/8, tá? Esse D na matemática a gente já sabe que é vezes, então ficaria 4/15 vezes 5/8, beleza? Vou fazer esse aqui pela técnica do cancelamento, tá? Poderia multiplicar o 4 pelo 5, 15 pelo 8 e simplificar depois, mas eu quero usar a técnica do cancelamento.
Vou cancelar o 4 com 8 dividindo por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 8 dividido por 4 dá 2. Então eu cancelei o 4 e o 8. Vou cancelar também o 5 e o 15, dividindo por 5, tá? 5 dividido por 5 dá 1. E 15 dividido por 5 dá 3. Então eu cancelei aí o 15 com 5. E agora eu vou multiplicar o que sobrou. Bom, aqui sobrou em cima 1 vezes o 1 que dá 1. Tá? E 3 vezes o 2 que dá 6. Então, 1/6 dos alunos aí seguem algum canal de culinária e ao mesmo tempo, né, estão inscritos nas plataformas de vídeo. Beleza, gente? Então essa foi a nossa aula sobre multiplicação com fração. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.